pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a resenha do livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins. Então, gente, eu demorei um pouco para ler esse livro porque eu não queria que acabasse. Já fazia muito tempo que eu estava ansiosa para saber de quem seria a história, qual história de qual personagem seria contada nesse livro, né? E eu fiquei muito feliz quando eu descobri que o personagem que ia ter foco principal ali seria o Presidente Snow. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é um prequel dos Jogos Vorazes, então é uma história que acontece antes dos fatos de Jogos Vorazes. Pra quem não sabe, a Suzanne Collins ela é muito famosa, é uma autora super famosa no mundo literário, porque ela é autora de Jogos Vorazes. E os livros acabaram criando os filmes, né, sendo base para os filmes. Pra quem também não sabe, a atriz que fez a Katniss Everdeen era a Jennifer Lawrence. Então, ela é muito famosa por esse papel e os livros ficaram mais famosos ainda por causa de todo o sucesso que teve a franquia, né? Então, quando a autora falou que o livro seria focado no Presidente Snow, eu fiquei com um pouco de medo e ao mesmo tempo eu fiquei muito ansiosa e um pouco feliz. Eu gosto de vilões. Eu gosto de vilões em livros porque eu gosto da criação deles. Eu gosto de ver como os personagens são, por que eles são daquela forma, se tem uma explicação ou não. E em relação ao Presidente Snow, eu tava com um pouco de medo, porque eu tava com o pé atrás em relação à autora. Se ela iria ou não romantizar o Presidente Snow, romantizar toda a situação. Porque a gente já sabe o final dele, né? Nós vimos e lemos em Jogos Vorazes a Esperança. E aí a gente já tem uma noção de como ele era. Então, quando a gente lê um prequel, que ele é o foco principal, o medo da romantização do personagem era muito grande. Porque a autora poderia colocar, sei lá, em relação a dramas familiares, ao que ele passou no passado, algo como justificável para todas as atitudes ruins que ele tomou, todas as coisas ruins que ele fez, sabe? Porque, gente, ele é mau. Ele é bem mau, ele é bem insano, ele não pensa nas pessoas. Nenhuma atitude que ele toma no livro é pensando no próximo. Sempre, gente, não tô zoando, sempre que ele toma uma atitude é pensando em si próprio. Primeiro e depois ele pensa na pessoa. Então, o medo dessa romantização acontecer no livro era muito grande. Eu acho que não por parte só de mim, como de muitos fãs. Mas eu confio muito na Suzanne, ela é uma autora incrível, ela é uma autora genial. E o que ela fez nesse livro, gente, sério, só sendo muito foda pra conseguir fazer o que ela fez. Fazia muito tempo que eu não li um livro que eu ficava sem dormir pensando no que aconteceu depois do fim da história. Fazia muito tempo mesmo, então eu fiquei assim, muito feliz. Eu amei o livro, já quero deixar aqui claro. Eu amei a história, eu amei o livro. Mas antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre a história para vocês entenderem do que eu tô falando. Então, a história se inicia assim que a guerra acaba entre a capital e os distritos. Então tá bem recente ainda. A capital tá muito destruída. Os distritos também estão da mesma forma. E não apenas o pessoal, né, a sociedade, o povo lá dos distritos estão pobres, podemos dizer assim. Algumas pessoas da capital também estão nessa mesma situação. O Presidente Snow, vulgo Coriolanus, eu acho que se pronuncia assim. O nome dele eu gostei muito da escolha, eu achei bem diferente de tudo que a gente poderia imaginar que seria, né? Então, Coriolanus é um nome bem interessante. Ele é da família dos Snow. Então, o pai dele tinha investido muito dinheiro no Distrito 13. E o Distrito 13 acabou sendo bombardeado por uma bomba e acabou o Distrito 13, tipo, morreu muitas pessoas. E tava muito tóxico por causa de todas as propriedades das partículas da bomba, né? Então, eles ficaram pobres, falidos, muito pobres. Eles passavam muitas necessidades, assim,
Todos os dias eles tinham que pensar o que eles iam comer, que seria um custo, o que eles iam conseguir para comer. Então era muito escasso. Ali a vida dos três, que é da avó do Snow, do Coriolanus e da prima dele, Tigris, eu não sei se pronuncia assim, era uma vida bem difícil mesmo, assim, eles estavam passando muitas necessidades diante de tudo que eles perderam por causa da guerra, né? Mas mesmo assim ele continuava frequentando a escola, a academia, e lá ele fingia que estava pleníssimo, super rico, não estava passando fome, estava tudo de boa com os colegas, com a direção, e ele sempre foi assim, um aluno muito exemplar. E nesse ano ele precisava ser ainda mais exemplar porque ele precisava da bolsa de estudos, né, para ele conseguir estudar e se formar e ter um caminho, uma profissão, para que eles não passassem mais tanta necessidade como eles estavam passando. Nessa edição dos Jogos Vorazes ainda tá tudo muito recente, a capital consegue ver os jogos, né, assistir pelas televisões, mas nos distritos as coisas não são tão simples assim, eles não conseguem assistir, então meio que é transmitido apenas para a capital. Os distritos eles só presenciam a colheita, né, que é quando as pessoas são selecionadas, mas os Jogos Vorazes em si é muito difícil de assistirem porque não tem televisão, né, todo o sinal é muito ruim. Então os mentores serão os próprios alunos da academia. É algo novo, nunca tinha acontecido isso antes nos Jogos Vorazes e tá todo mundo muito ansioso, principalmente os mentores que são os alunos, porque é a primeira vez, isso nunca tinha acontecido antes. Então todos os tributos foram selecionados e o Coriolanus ficou com ninguém mais, ninguém menos do que do Distrito 12. Sim, Suzane, você é foda. E a tributa do Distrito 12 se chama Lucy Gray. Gente, eu amo a Lucy. Ela é uma personagem incrível, maravilhosa, determinada, forte. Ela tá numa situação difícil, mas ao mesmo tempo ela não deixa que aquilo, sabe, atrapalhe o objetivo dela, que é vencer os jogos. Ela quer sobreviver, ela quer viver, né? Então ela tem um objetivo. E junto do Coriolanus, do presidente Snow, né, eles fazem meio que uma grande, sabe, aliança. Então, só que essa aliança acaba indo para um pouco além. Acaba que eles se sentem muito atraídos um pelo outro e isso gera várias coisas que eu não posso contar, porque senão seria spoiler. Agora, o foco muito importante nesse livro, que ao meu ver é o principal, até mesmo além desse romance que eu não gostei, já quero deixar claro que eu não gostei do romance, é política. Gente, a capital está destruída, os distritos estão destruídos. E mesmo assim, com tudo dando errado por causa de guerra, eles me fazem Jogos Vorazes. Eles colocam crianças dentro de uma arena para se matarem, para mostrar para os distritos, para as pessoas dos distritos, para os rebeldes, quem está realmente mandando a coisa toda. Então eles criam esses Jogos Vorazes com essa pretensão de mostrar para os rebeldes que no final quem ganha e quem sempre vai ganhar é a capital. E a situação dos tributos, gente, assim, é deplorável, é de chorar lendo, é de você ficar com raiva, é de você não entender qual é o propósito, a maldade, até quando a maldade do ser humano vai, sabe? Até quando é capaz, porque eles colocam eles dentro de zoológicos, deixam sem alimento, ficam exibindo eles como animais. Não que exibir, tipo, né, ai, que animalzinho fofinho, um cachorrinho bonitinho, mas não existe colocar uma pessoa dentro de um zoológico. Nem animal deveria ficar dentro de um zoológico, ainda mais seres humanos, né? Tipo, um humano lá. Então, é algo assim, muito, muito, muito forte de ler. Eu fiquei muito mal lendo. Eles são tratados assim, piores que animais, gente. É muito triste. E é tão visível a doença do governo. O governo é problemático, as pessoas que governam o governo são problemáticas, os jogos são problemáticos e isso reflete em várias formas. Reflete na capital, reflete nos distritos onde as pessoas passam fome, morrem sem alimento, morrem de inanição, morrem por causa do inverno porque é muito gelado, não tem casa, morre por causa do gelo.
as pessoas morrem de várias formas e eles ainda colocam crianças dentro de uma arena para se matarem. Então, nesse livro, as coisas são muito mais visíveis, sabe? Toda essa doença que tá na capital reflete de várias formas nas pessoas dos distritos e nas pessoas da capital, porque as pessoas no distrito estão morrendo e perderam parentes próximos por causa disso, e as pessoas da capital estão de boas, vivendo ainda como se fosse o centro do mundo, do universo inteiro. Só eles importam, só eles que são os mais fodas da face da Terra. Então, nesse livro, a gente tem a capacidade de enxergar como é o problema da capital, o problema do governo e como as pessoas adoecem pessoas. Pessoas com caráter ruim adoecem pessoas com caráter frágil, porque vão seguir as pessoas com má índole, com pensamentos ruins, sabe? Então, assim, foi bem chocante ler toda essa relação dos Jogos Vorazes com a capital. E só pra finalizar, eu quero deixar claro que eu gostei muito do livro, gente. Eu dei 5 estrelas. É um dos meus favoritos desse ano, foi uma leitura incrível, não tenho o que reclamar. Eu vi muitas pessoas reclamando do livro, não gostaram, falaram que foi desnecessário, falaram assim que deveria ter sido o Hammett. Só que, gente, alguns leitores acabam romantizando os Jogos Vorazes. Os Jogos Vorazes, gente, não é legal não. Que são crianças que estão ali na arena pra se matar. Então, eu lembro que quando eu lia, eu estava lendo Jogos Vorazes, Em Chamas, A Esperança, muitas pessoas falavam assim, porque os Jogos Vorazes é isso, mas se fosse eu não sabe, a aceitação, a romantização dos jogos, como acontece na capital. As pessoas da capital, elas romantizam os Jogos Vorazes, elas simplesmente acham um entretenimento maravilhoso, perfeito, e não é assim. São pessoas ali dentro que tem que se matar para sobreviver. Então eu gostei da forma que os Jogos Vorazes foi apresentado nesse livro, como a Suzane colocou, a realidade mesmo. É pra quebrar esse paradigma na cabeça que é fofo, que é romântico. Não é legal. Então, eu gostei muito disso. Todo o problema da política que a gente encontra aqui depois do fim da guerra. Então, foi muito interessante. Eu amei. Eu odeio o Coriolanus, eu odeio o Presidente Snow, sempre vou odiar, não gosto dele. Ainda bem que a Suzane não romantizou o personagem. Algumas vezes a gente começa a querer ter um pouquinho de empatia pelo personagem, mas, gente, é impossível. É impossível, porque sempre que ele faz algo, passa algumas páginas, tem a explicação, e ele simplesmente não faz por bondade. Ele faz porque é algo que vai agregar pra ele. Então, ele não é humilde, ele não é uma pessoa legal, ele não tem empatia pelo próximo. É impossível você gostar de uma pessoa assim, né? Que é tão egocêntrica e que não pensa no próximo, só em si próprio. Então, ela não romantizou, eu não senti empatia por ele em momento nenhum, o que foi muito legal. O final foi destroçante, eu tô até agora pensando no final, o que aconteceu aqui nesse livro. E é isso, gente, com essa animação que eu falo pra vocês. Leiam o livro, vocês vão gostar. Claro, você pode não gostar, mas é muito interessante. Tenta focar muito na parte da política, na parte da capital, na parte dos distritos, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito e me siga lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que hoje eu posto várias coisinhas, tá bom? Um super beijo, tchauzinho e até mais!